Boa tarde. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. É um dia muito importante para a saúde pública e por isso o atual convidou hoje a cardiologista Mônica Osana, que está aqui conosco para falar desse problema que atinge uma vasta camada da população brasileira. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Amazonas, a gente agradece esse espaço para discutir sobre essa doença que, como já foi falado, é extremamente importante, né? E de impacto na população. Nós temos aqui esse dado de que a hipertensão arterial atinge em torno de 30% da população brasileira e mais de 60% dos idosos acima de 60 anos. Esse dado é um dado atual ou pode ser mais do que 30% da população afetada? É em torno de 30% que você tem nos indivíduos mais jovens, né? A hipertensão é uma doença que é mais incidente na população mais idosa e com o passar do tempo, se você faz o diagnóstico mais cedo, você tem a capacidade de descobrir mais doentes. Né? Mas é em torno de 60% na população idosa, 30% em indivíduos com menos idade. E não se enganem, ela surge também em crianças e em adolescentes e adultos jovens. Então, é uma doença que é bastante incidente. Geralmente se diz que a criança corre muito, pratica muita atividade física, por isso estaria menos propensa a essa doença ou não? Teoricamente, sim. A gente divide a hipertensão em dois grupos. Um grupo que é a hipertensão idiopática, que você não sabe a causa, ela é multifatorial, está relacionada a fatores genéticos, está relacionada a hábitos de vida, e tem a hipertensão secundária, que é mais incidente nesses grupos de menor idade, de mais baixa idade. Então, a própria criança pode estar, sim, nesse grupo onde tem uma alteração por conta da pressão arterial por uma outra doença, como doenças renais, doenças metabólicas. E nos idosos, mais idosos, está relacionado a fatores já genéticos, ao próprio envelhecimento, que você tem umas modificações do funcionamento do corpo que pode gerar hipertensão arterial. A hipertensão, como é que funciona isso na prática? Qual é o problema? A gente sabe que é nas artérias, né? O que causa nas artérias? Então, a hipertensão a gente diz que é uma doença multifatorial. Então, tem fator genético, famílias de hipertensos têm um risco maior de terem outras pessoas hipertensas nessa família. E tem o fator também ambiental, o excesso do consumo de sal, a obesidade, a inatividade física. Tudo isso gera uma alteração na camada que recobre as artérias por dentro, como se fosse um véuzinho por dentro que é chamado de endotélio. Esse endotélio ele é capaz de produzir substâncias que vasodilatam ou que vasoconstringem. Quando ele está funcionando bem, existe um equilíbrio. E aí as artérias ficam naquela tensão boa. Quando ele dilata e constringe na hora que deve ser essa necessidade. Quando ele está disfuncional, ele tende a constringir mais. E com isso ele leva a essa disfunção e o aumento da pressão arterial. Constringir ficar mais fechadinho. As artérias. Exatamente. E aí o sangue tem mais dificuldade. O sangue vai ter mais dificuldade e o coração e os vasos, eles funcionam como uma bomba, eles se interconectam. Se eu tenho problema no escoamento do sangue, eu vou precisar de um coração que trabalhe com muita mais força para empurrar esse sangue adiante. Então, quando tem a hipertensão, você sobrecarrega o coração. Essa sobrecarga pode gerar uma disfunção também cardíaca. Então, inicialmente, a pressão é uma doença, vamos chamar assim, sistêmica dos vasos. Certo. Mas depois ela pode atingir o coração produzindo algumas alterações do normal. Pois é, o principal problema é atingir o coração ou tem, por exemplo, o cérebro também pode ser? Sim, a pressão vem acompanhada de várias outras alterações sistêmicas. Se você não
controla os níveis pressóricos, você pode ter alteração a nível da retina, alterando a função visual, pode ter alteração a nível do rim, gerando inclusive insuficiência cardíaca. Você pode gerar falência do rim, se você é hipertenso. Renal, né? Insuficiência renal, desculpa. Você pode gerar a própria insuficiência cardíaca, que já é o que ocorre no coração. Pode alterar as funções dos vasos periféricos, então faz vasculopatia periférica. Então, é uma doença que pode, sim, produzir várias outras situações no corpo, né? A pressão boa é a 12/8? A melhor pressão é a 12/8, é o que a gente quer. Todos deveríamos ser 12/8. Eu conversava com a doutora Mônica Osana antes dessa entrevista e dizia para ela que eu medi ontem minha pressão e estava 14/9. A pessoa que fez a medição ela é farmacêutica, né? Foi numa drogaria que eu fiz. Ela disse, olha, 14/9 tá bom. Pra tua idade tá bom. Tá bom mesmo? Não tá. Não existe o 14/9 bom para a idade. A meta pressórica que se quer chegar é 12/8. Essa foi a meta em que se viu que não existe nenhuma alteração dos órgãos-alvo, que é como a gente chama, coração, olho, rim. Então, não existe nenhuma alteração. Quando você tem níveis pressóricos acima do 12/8, do 120/80, aí você já pode ter lesões em órgãos-alvo. O que é isso, 120/80? 120, esse 12, vamos chamar assim, 12, que é o 120, é a pressão sistólica. A grosso modo, seria a pressão de saída do coração. Tá? E o 80 seria a pressão de relaxamento do coração, que o coração funciona contraindo e relaxando. Então, na hora que ele contrai e relaxa, ele gera uma pressão. Sempre existe uma pressão. Há necessidade de ter uma pressão. Tá? E essa 12/8 foi a que teve a melhor performance tirando a gente da doença. Tudo que está acima, dependendo de outros fatores de risco, podem gerar alteração no corpo. Aqueles aparelhinhos que vendem na drogaria para medir pressão são confiáveis? Os de pulso, aqueles que são automáticos de pulso, digital de pulso, eles têm falhas. Você, dependendo de como você adapta no pulso, da posição do braço, você pode ter uma superestimação da pressão ou uma subestimação. Então, eu posso medir ela muito mais alta do que está ou muito mais baixa. Então, aquele não é o mais confiável. Mas como triagem, assim, é o que a gente informa para os pacientes, não tem outro aparelho, não sabe fazer medida, ninguém sabe fazer em casa, é melhor ter aquele para você ter o controle do que não ter nada. Entendo. E a gente fala muito de hipertensão e a pressão baixa. Tem gente que sofre de pressão baixa, né? A pressão baixa, que é a hipotensão arterial, que é chamada. Ela normalmente ela não é tão sintomática. Vai ser mais sintomática quando ela é iatrogênica. O que é isso? A pessoa vai ao médico, a pressão estava muito alta. Normalmente as pessoas que buscam um cardiologista ficam mais estressadas, mais angustiadas. Então o nível pressórico no consultório é muito alto. Você entra com vários medicamentos e esses medicamentos, todos juntos, atuando, vão baixar a pressão. E aí ela vai ter sintomas, tontura, turvação visual, minha visão ficou escura, eu caí, fiquei tonta, eu não posso me levantar rápido porque me sinto mal. Então, isso é o efeito da medicação. E aí você tem que ajustar. Existem doenças, sim, que cursam com a pressão baixa, algumas disfunções de hormônios, mineralocorticóides que a gente produz, mas nesse caso é bem mais raro. Então, essa hipotensão ocorre mais quando você tem esses acúmulo de medicamento, a somação do medicamento. É raro, então, a pessoa ter uma pressão baixa a nível de desmaiar. De desmaiar, Só salvo algumas situações, como em doenças específicas, que tem a síndrome vasovagal, arritmias, que podem dar essa pressão mais baixa. Existe, além dessa coisa do controle do sal, quais são as outras atividades que você pode fazer para controlar a pressão?
sem recorrer ao medicamento. É possível? É possível. O que se viu agora? A gente é muito... as sociedades, né, brasileiras, elas, não só da cardiologia, mas das outras especialidades, eles seguem muito a sociedade americana, porque eles produzem mais artigo científico, é onde a gente se baseia. E em 2017 saiu uma recomendação em que você já deve iniciar essas medidas não farmacológicas, né? A partir da pressão 12/8, você já inicia, já orienta. Que é o controle do sal, evitar o excesso do sal da alimentação, tá? Você não deve usar o saleiro, então você pode até fazer a cocção, o preparo do alimento, você pode até colocar sal, mas não excessivo e nunca suplementar esse sal à mesa. Então, saleiro abolido. Certo. Atividade física regular. A atividade física, eu costumo dizer para os pacientes, tem muitos pacientes que dizem, odeio academia, não tenho tempo, mas caminhe. A caminhada já é atividade física. Tá? Então, caminhada diária, ou pelo menos 4 vezes na semana, 20 a 30 minutos de caminhada, você já está ajudando ao seu organismo, já está ajudando a esse dito endotélio, essa camadinha que tem dentro das artérias a funcionar melhor. Diminuição do peso, redução do peso é importante. O peso foi uma das, durante muitos artigos, foi visto que ele que mais impactou na redução da pressão arterial. É realmente a diminuição do peso. E o controle de outras doenças que podem surgir. Controle do diabetes, porque o diabetes descompensado também faz aumentar a pressão arterial. O controle, se é uma família que produz muito colesterol endógeno, tem que ter o controle do colesterol também, triglicerídeos. Como é que é uma família que produz muito colesterol? É porque existe a dislipidemia familiar. A pessoa já pode nascer com genes, né, que tem uma disfunção em enzimas do fígado, e mesmo que diga, doutor, eu não como muita gordura, mas as taxas, os níveis de colesterol e triglicerídeo estão altos. Então, a atividade física também é importante nesse caso. Ok. A atividade, a senhora falou da caminhada, tem gente que vai caminhar, mas caminha aquela caminhadinha de passos lentos ali, como se estivesse caminhando normal. Esse tipo de caminhada funciona ou tem que ser aquela caminhada mais apressada mesmo? Quanto maior a capacidade de você caminhar, melhor, né? A velocidade. Então, se você está treinado para caminhar mais rápido, é o ideal. Mas no início a gente está sedentário. Então não adianta pedir para pegar uma velocidade maior, um impacto maior que não vai conseguir. Então a gente orienta, comece aumentando a cada 5 dias, aumente tanto a velocidade quanto o tempo de caminhada. Que aí o corpo se adapta também a essa atividade física. Muita gente procura a academia quando está acima do peso, o corpo está feio, né? É mais estética do que qualquer outra coisa. Exatamente. Agora, essas pessoas, elas procuram academia para perder peso, mas não mudam a prática alimentar, né? E aí não consegue perder peso e desiste da academia. Funciona muito assim. Tem que perder peso antes de ir para a academia? Ou... Você tem que saber, assim, o médico, ou o nutricionista, ou o nutrólogo tem que orientar a pessoa de que a perda de peso não é mágica. Você não ganhou peso à toa, né? Você ganhou peso comendo. Ninguém ganha peso tomando água, então come. Então você tem que ter essa reeducação alimentar para que seja efetiva, porque o próprio corpo, dependendo da idade, ele vai tornando-se mais lento, o metabolismo vai ficando mais lentificado. Então a chance de aumentar o peso é maior. Então, além da reeducação alimentar, você tem que dizer, se você não fizer atividade física, você não vai ter essa perda de peso. Então são 2 coisas aí para você São 2 coisas que você tem que trabalhar. Que você tem que trabalhar, sim, né? São 2 frentes. A alimentação e atividade física. Eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. A grande maioria não faz nenhuma coisa nem outra. É difícil. A senhora falou em reeducação alimentar, né? Eu costumo dizer que a gente precisa de educação alimentar, sim, porque desde criança a gente nunca foi educado para se alimentar direito. A gente só ouve isso nas entrevistas dos cardiologistas, dos pediatras,
Mas na prática mesmo, em casa, a gente não consegue ter uma alimentação saudável. É difícil você manter uma alimentação saudável, porque envolve várias coisas, né? Envolve o hábito da família. Não adianta o pai ou a mãe chegarem para a criança e falar: você tem que comer verdura, você tem que comer fruta. E o pai e a mãe não comerem verdura e fruta. Então é um trabalho que é um trabalho da família. E aí sim, depois que trabalhou a família, você consegue trabalhar essa criança e evitar doenças futuras. Uhum. Em casa a gente é o contrário, as crianças não querem comer salada, né? Não comem salada. Fruta tem uma certa dificuldade, aí quando conseguem comer uma fruta, elas comemoram. Olha, eu comi. Consegui comer laranja, consegui comer maçã. Tem várias famílias que fazem assim, olha, vai ter o doce, né? Que é o problema é doce. O doce vicia, tá? O açúcar vicia. O açúcar dá bem-estar. Então, o doce você se acostuma. Então, algumas famílias dizem, olha, tem um doce aí. A gente vai dar o pedacinho de chocolate ou o bolo, seja lá o que for. Mas só vai comer depois que comer a fruta. Aí eles acabam comendo a fruta e depois pensando no doce, né? Na recompensa, né? E cada vez mais você tira essa recompensa. A gente viu aqui essa questão do histórico de hipertensão na família. Ainda é um fator que atinge muita gente que tem hipertensão? Sim, sim. Normalmente, assim, as famílias, se você tem um hipertenso, você já tem que orientar aquela família de que as outras pessoas vão ter que fazer as medidas. Pelo menos a cada 6 meses, anual, da pressão arterial. Porque a chance de se tornarem hipertensos também é grande. Agora, doutora, como é que o diagnóstico ele deve ser feito quando? Porque existe casos de crianças que têm quadro de hipertensão arterial também, né? Quando deve ser feito o diagnóstico? Quando que você deve procurar o médico? Teoricamente, né, você tem que fazer uma consulta anual com um médico. Não há necessidade de ser com o cardiologista. Né? O clínico para fazer o check-up anual. Durante esse check-up, uma das coisas que a gente deve ser feita pelo médico é a medida da pressão arterial. Tá? Porque ele faz a medida com aquele aparelho que é o adequado, ou aneroide, ou mesmo com digital, mas o digital que tem a braçadeira, que segure no braço e não no pulso. Aí você vê. E a partir daí, você vê se precisa encaminhar para o cardiologista ou não. Tá no ar? Não, eu acho que o Felipe queria me mostrar outra coisa. Eu achei que o nosso sistema tinha caído, mas nós não estamos no ar. A senhora falava da medida que tem que ser anual para fazer mesmo a detecção da pressão arterial. Okay. E é muito fácil fazer o diagnóstico, é só medir, só fazer aquela aferição. Aí, constatando que você tem pressão alta, você deve procurar o cardiologista? Constatando. Num primeiro momento, um clínico, se o clínico não observar nenhuma alteração da função cardíaca, ele pode acompanhar. E as consultas com o cardiologista podem ser anuais. Se o clínico observar alterações específicas no coração, aí há necessidade de ir ao cardiologista. Ok. Deixa eu só ligar aqui. O meu, acho que tem perguntas aqui, né, Felipe? É isso aqui? Aqui nós temos uma pessoa que está assistindo, a Mariana Mota, dizendo que o problema sempre é na prática. Criança é complicado. Na prática, criança é complicado. Eu acho que ela está falando dessa questão da alimentação da criança, né? Na prática, sim. Eu tenho um filho pequeno e é muito difícil. Eles são loucos por chocolate, fruta e verdura, querem ver qualquer outra coisa, menos o fruta e verdura. E, assim, o meu marido, que é bem mais saudável do que eu em termos alimentares, ele já estimula mais. Assim, a vida corrida do médico acaba fazendo com que a gente não coma de forma tão saudável, mas é difícil, é sim um hábito. Qualquer hábito é difícil de ser mudado.
Tem três coisas aqui que podem causar ou aumentar a hipertensão arterial. É o estresse, o tabagismo e a bebida alcoólica em excesso. Sim. Eu começo pela bebida alcoólica. O que é o excesso de bebida alcoólica? O excesso de bebida alcoólica, por exemplo, se você é hipertenso e você resolve tomar não é nem uma taça de vinho, a garrafa de vinho só. Isso vai dar uma carga muito grande de álcool. E aí você pode sim ter aumento da pressão arterial. Com uma taça de vinho, o álcool aumenta a pressão arterial porque ele libera algumas substâncias que são vasoconstritoras no corpo. O álcool é metabolizado no fígado e a partir daí você tem essa resposta. Vasoconstritor é que quando a alarga. artéria fecha. Vasodilatador quando a artéria larga. Entendi. Então, quando o vaso constringe, tem a elevação da pressão arterial. E o tabagismo? O tabagismo, ele causa muita lesão no endotélio. Ele lesa mesmo, é como se ele produzisse alteração na parte interna das artérias. E essa alteração na parte interna faz com que diminua essas substâncias vasodilatadoras do corpo, essa substância que deixa a artéria mais aberta. O que que causa isso? É a nicotina que você ingere quando não só a nicotina. A nicotina ela causa mais a dependência química. São as substâncias mesmo produzidas com o queimar do tabaco. Então essas substâncias elas produzem várias lesões nessa camada interna. Tanto que as pessoas que fumam, os tabagistas inveterados, eles têm muita lesão nas artérias da perna, porque existe tanto a disfunção endotelial como a alteração com aumento da produção de colesterol e formação de placas. Então, o tabagismo causa vários problemas. Estresse. Quando a gente está estressado, a gente libera adrenalina e noradrenalina, que são algumas neurosubstâncias, neurohormônios da defesa. E isso aumenta a frequência do coração e aumenta a pressão arterial. Para muita gente não está claro o que é o estresse, né? O estresse. É quando a pessoa está com raiva, não? Eu tenho vários tipos de estresse. Eu tenho estresse agudo, vamos fingir, dá problema aqui na máquina e para a nossa entrevista. Alguém vai ficar estressado. Isso é um estresse agudo. Agora tem o estresse crônico do dia a dia. É o trânsito que deixa a gente mais preocupado, são os problemas pessoais, são as alterações no trabalho, são os problemas mesmo físicos, pontuais, que isso tudo faz com que haja esse aumento dessas substâncias e o aumento de uma outra substância no corpo, que é o cortisol, que também faz com que retenha sal e aumente a pressão arterial. Dormir pouco pode causar hipertensão? Não só dormir pouco, mas também ter uma situação chamada apneia do sono. O que é a apneia do sono? É uma doença também caracterizada por aquelas pessoas que roncam, vão aumentando o ruído, vão aumentando a intensidade do ruído e param de respirar. Aí, nessa parada de respirar, aí acorda sufocado. Isso também faz com que haja aumento da pressão arterial. É possível tratar esses problemas? Sim. A apneia do sono? A apneia do sono, você pode realizar o tratamento tanto com neurologista especialista em sono, como também com pneumologista especialista em sono. E a gente tem na nossa cidade. Então, doutora, a gente tem aí todos esses problemas causados pela hipertensão arterial. O que a senhora, para a gente concluir nossa entrevista, o que a senhora poderia recomendar para as pessoas que não sabem que têm hipertensão e que podem ter, e para as pessoas que têm hipertensão? Primeira coisa, o diagnóstico, né? Diagnóstico precoce. Então, uma vez ao ano, a gente sabe que quem precisa da saúde pública tem as dificuldades, mas o clínico, é possível você ter acesso ao clínico com mais facilidade para fazer a medida da pressão arterial. A partir do diagnóstico da pressão arterial, não fique com medo de tomar remédio. O que a gente vê é que muitas pessoas falam, eu não quero ficar na dependência do remédio. O remédio não é ruim, o remédio é amigo. O remédio vai controlar a pressão. Mas só o remédio não é o suficiente.
Você tem que fazer atividade física, o controle do sal da dieta. Se está acima do peso, tem que fazer o controle do peso também, iniciar esse programa de perda de peso. A gente sabe que mudança de hábito é difícil. É aquele trabalhinho de formiga que você vai indo aos pouquinhos. Se você também tem diabetes, tem que fazer acompanhamento e controle desse diabetes com medicamento e com a dieta também. Então, acho que assim, o ponto inicial é o diagnóstico. É procurar verificar se sua pressão está normal. Agora, o que a gente percebe é que cada vez mais, apesar de todas essas informações que estão disponíveis hoje, eu até costumo dizer, a gente ouve todo mundo dizendo a mesma coisa a respeito da hipertensão arterial, tem que perder peso, tem que fazer atividade física, mas cada vez mais as pessoas estão engordando e aumentando esse problema da hipertensão. Sim. Né? Por que a gente caminha numa direção contrária? Assim, uma das coisas que a gente percebe é que cada vez mais a gente está dominado por essa maquinazinha que está bem ali na tua frente, o celular. Exatamente. Então, você fica muito mais tempo sentado. Crianças preferem ficar ao celular, no joguinho, do que ir brincar na praça e andar com uma bicicleta. Então, isso é uma das causas. Mas o celular também não é inimigo, não. Ele tem vários aplicativos, quem é viciado em celular, tem vários aplicativos para atividade física que você pode seguir, né? Desde aplicativos que 7 minutos de atividade física até aplicativos com programações maiores de atividade física. Então, eu acho que a vida diária atual nos deixa mais estressados e menos saudáveis, porque nós procuramos muito menos nos exercitar. Tem também uma questão financeira, né? Porque à medida que você vai tendo aí produtos alimentícios que são mais fáceis de você adquirir e preparar, e esses produtos geralmente não são saudáveis, né? Você tem aí também, à medida que aumenta a demanda por academia, por atividade física, você tem o preço aumentado também. Então, hoje uma academia às vezes é muito caro para uma pessoa pagar. Mas a academia, assim, se você tem condição de ir para a academia, é interessante, porque você vai fazer um trabalho global. Você vai fazer o aeróbico e vai fazer o trabalho de musculação, seja lá o que for. Mas não tendo, você pode caminhar na rua da sua casa. Assim, eu atendo muito idoso, eu até falo para eles, olha, caminha 10 minutos de ida, caminha 10 minutos de volta, é melhor do que não fazer nada. Nós temos parques do idoso, temos o Centro de Convivência de Idosos, que também é um local interessante para caminhar. Inclusive, nós, mais jovens, podemos ir lá fazer essa caminhada, porque é no plano, é possível. Então, é possível realizar atividade física sem gasto com academia. Entendi. Em termos de alimentação, realmente, a nossa alimentação é um pouco mais cara. A nossa cesta básica é mais cara. E se você buscar mesmo alimentos vegetais, frutas, você vai gastar um pouco mais. Mas ainda assim é possível, né? Claro que, às vezes, pela facilidade, é mais fácil pegar alguma coisa já preparada, pré-cozida, pré-pronta no supermercado. Mas se você for ver, ele é mais caro do que você comprar o alimento e for fazer em casa. Exato. Então, ainda assim, é possível se manter saudável. Agora, isso é uma coisa que você tem que começar desde sempre, né? Desde a criança. Esses hábitos têm que ser desde a criança. E a partir do momento que você descobre a doença, você ter consciência que o teu hábito pode te ajudar. A mudança do teu hábito pode te ajudar. Morre-se muito do coração, né? Por conta da hipertensão. Sim, sim. Né? Eu conversei com a doutora Mônica Ozana, Ozaná, mas ela disse que é Ozana, a pronúncia. Ela representa aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia, seccional Amazonas. Muito obrigado pelas informações. A gente espera contribuir com quem assistir a esse vídeo, contribuir para que a pessoa se torne mais saudável e menos hipertensa. Também a gente espera ter ajudado de alguma forma e ter estimulado, né, essas mudanças, porque realmente é uma doença que nos preocupa muito, que é a porta de entrada de várias outras doenças.
Ok. Então, a gente precisa desse controle. Muito obrigado à sua audiência. Amazonas Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.